com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos aqui o texto da revista, porque a nossa proposta é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Os irmãos já leram a revista, leram um livro de apoio, viram o comentário, o vídeo do comentarista, e aqui nós estamos para trazer outros subsídios aos irmãos. E para que os irmãos não se percam, acompanhando o texto de apoio e os slides, os irmãos terão um roteiro do nosso raciocínio. Durante a semana, nós também disponibilizamos 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos. Também disponibilizamos textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, não nos responsabilizamos por esta resposta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. E ela se realiza na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, no Templo Antigo da Igreja do Belém, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Durante a semana também, estamos disponibilizando breves comentários em áudio das leituras diárias, sugeridas na revista, onde o irmão terá um momento devocional e também poderá angariar mais informações para a Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Estamos estudando a doutrina bíblica da Igreja, a eclesiologia. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E ainda no terceiro bloco do trimestre, aliás, encerrando esse terceiro bloco que fala sobre a missão da igreja, nós estaremos estudando hoje a lição de número 10, a segunda ordenança da igreja, a ceia do Senhor. Então, nós já vimos na aula passada que Jesus colocou 2 ordenanças, 2 mandamentos. O primeiro é o batismo nas águas. Não foi o primeiro cronologicamente instituído, mas é o primeiro que deve ser observado pela igreja e pela sua membresia, o batismo nas águas. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Jesus mandou. Ele instituiu a ceia depois de ter celebrado a Páscoa com os seus discípulos, na véspera do início da sua paixão e morte, e depois ressurreição.
no final do seu ministério, quando ele iria agora entregar a sua vida, ele institui, junto aos seus discípulos, a ceia do Senhor. Os evangelhos todos mencionam esta passagem, mas nós vamos usar aqui, a princípio, a narrativa de Mateus. Mateus, capítulo 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus, ele cumpria a lei. E dos primeiros mandamentos da lei, dado por Deus antes mesmo do povo sair do Egito, foi a celebração da Páscoa. A Páscoa é uma das grandes festas do povo de Israel, instituídas por Deus. A Páscoa, inclusive, é o primeiro mês, é no dia 14 do primeiro mês do calendário instituído por Deus para Israel. Naquele tempo, cada nação tinha o seu calendário. E quando Deus instituiu o calendário, ele estava já terminando a formação deste povo, que era Israel. Ele tinha trazido Jacó e seus filhos para o Egito, eram 72 pessoas. Aí Deus, em 215 anos, multiplica, e essas pessoas passam a ser 600 mil homens de guerra, fora as mulheres e crianças. E agora, antes que o povo seja liberto do Egito, Deus já dá um calendário, porque a igreja, Israel como nação, ela deveria ter um povo, ela deveria ter um território, ela deveria ter um governo e ela deveria ter leis próprias. E é o próprio Deus quem vai dar estas leis a Israel. E entre as primeiras coisas que ele institui é o calendário. E no calendário, a primeira festa, a Páscoa, que iria celebrar a libertação do povo de Israel. A Páscoa, ela lembrava o quê? Que Israel foi liberto por causa da praga dos primogênitos. Os primogênitos foram mortos no Egito, mas os primogênitos de Israel foram preservados. Por quê? Porque eles obedeceram a Deus. Eles sacrificaram um cordeiro, colocaram o sangue do cordeiro no umbral das portas, assaram este cordeiro e comeram este cordeiro com ervas amargas, prontos para a viagem. E à meia-noite o anjo da morte passou pelo Egito. Morreram todos os primogênitos, mas aqueles que estavam debaixo do sangue no umbral da porta, eles foram poupados. O anjo passou sobre eles por causa do sangue do cordeiro. E Páscoa quer dizer isso, passagem. É a passagem. E a partir de então, passou a ser celebrada todos os anos a Páscoa. E até hoje os judeus celebram a Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, que é o mês de Abib ou mês de Nisan. Então Jesus, como ele cumpria a lei, ele foi comer a Páscoa, celebrou a Páscoa. Só que aquela Páscoa que Jesus celebrou era a última Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa, além de comemorar a libertação de Israel, ela também apontava para a verdadeira libertação. Porque Israel seria libertado do Egito,
mas não se libertaria do pecado. Tanto que aquela geração de 20 anos para cima, que saiu do Egito, não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e de Calebe. Por quê? Porque eles não creram, eles não alcançaram a salvação. É o que diz o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 3, versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eles não creram em Deus e morreram no deserto. A Páscoa, ela apontava para algo que viria. O próprio Moisés diz isto ao povo, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Versículo 18. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então, o próprio Moisés anuncia que viria um outro Moisés, um outro profeta, como Moisés. E o povo deveria ouvi-lo, crer nele. Então, a Páscoa apontava para uma outra libertação. Ali, no Egito, morreu um cordeiro, cujo sangue foi colocado no umbral da porta. E o anjo passou, deu, pela morte do cordeiro, vida aos israelitas. Mas eles não tinham ainda vida espiritual, porque não creram. E aí, então, precisaria vir um outro cordeiro. Como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue deste cordeiro libertaria o povo do pecado. Lá na primeira Páscoa, eles foram libertos do Egito, do poder de Faraó. Eles alcançaram liberdade política, liberdade econômica, liberdade social, mas não alcançaram liberdade espiritual, porque não creram. Por isso não entraram na terra prometida. Mas agora veio o profeta como Moisés, e ele derramaria o seu sangue, e aí libertaria o povo do pecado, tiraria das trevas e do poder de Satanás para a luz e para o poder de Deus. E é isto que agora nós celebramos na ceia do Senhor. Jesus sabia que estava próximo. Veja que a ordem que ele deu para o dono do cenáculo: o meu tempo está próximo. Era o tempo dele derramar o seu sangue, de entregar a sua vida por nós. E então ele vai celebrar a Páscoa. Era a última Páscoa, porque a Páscoa apontava para a morte de Cristo, e a morte de Cristo se avizinhava. Por isso que nós não podemos celebrar a Páscoa. Surgiu um costume na igreja cristã de celebrar a Páscoa. Os judeus, eles eram judeus, se converteram, mas eles mantiveram as tradições judaicas. E então celebravam a Páscoa. Quando os gentios começaram a se converter, havia este costume de celebrar a Páscoa também. Aliás, aproveitavam a Páscoa para, na Páscoa,
fazerem, poucos dias antes da Páscoa, aí que vem toda a liturgia que a Igreja Romana tem, a Igreja Anglicana tem da Semana Santa, né? Como os crentes gentios eles eram discipulados, como nós já vimos na lição passada, a começar de Antioquia, eles tinham 1 ano de discipulado. Era comum que, na proximidade da Páscoa, conforme o calendário judaico, as pessoas elas que tinham sido discipuladas eram batizadas e aí então participavam da ceia do Senhor. Então elas eram integradas à igreja. Então isso acontecia normalmente 1 vez por ano, esta integração. Havia o batismo, depois de 1 ano de discipulado, nas proximidades da Páscoa. Mas não havia mais determinação de Jesus para celebrar a Páscoa, porque ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Mas assim que ele celebrou a Páscoa, ele instituiu a ceia. A ceia substitui a Páscoa, porque a Páscoa é Jesus, a nossa Páscoa é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal é Jesus. 2 aos Coríntios, capítulo, ou melhor, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, os irmãos percebem aqui que a ceia veio no lugar da Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, cumprindo a lei. Mas, ao mesmo tempo, ele instituiu a ceia. Por quê? Porque dentro de alguns instantes, de algumas horas, ele seria preso e depois morreria na cruz do Calvário. E aí não haveria mais Páscoa, porque aquilo que a Páscoa apontava já aconteceu. É como o batismo de João que nós vimos. O batismo de João era um arrependimento para a vinda do Messias. Quando o Messias veio, cessou o seu papel, cessou a sua função. Aqui a Páscoa é a mesma coisa. E, infelizmente, né, por uma questão cultural, a igreja acabou continuando a celebrar a Páscoa. Houve até uma discussão qual seria a data da Páscoa, se tinha que se seguir ao calendário judaico ou tinha que marcar uma nova data. E aí os cristãos decidiram que a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro domingo depois da lua cheia do equinócio da primavera. E aí a Páscoa cristã é sempre num domingo. É por isso que a Páscoa cada ano é num dia diferente. Por quê? Porque é baseado no calendário lunar. Então, é o primeiro domingo da lua cheia depois do começo da primavera. Mas isso aí foi uma invenção dos homens. Jesus não mandou celebrar a Páscoa. Ele mandou celebrar a ceia do Senhor. Então, nós somos contra a Páscoa. Não, a Páscoa é uma tradição cultural, não é mandamento, e é uma oportunidade que nós temos de evangelização, porque todas as pessoas lembram da ressurreição de Jesus. E então nós podemos pregar a Jesus, aproveitar o clima para pregar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Mas, na verdade, a Páscoa era uma festividade judaica que cumpriu o seu propósito. Jesus celebrou a última Páscoa e instituiu a ceia. Quando eles estavam comendo a Páscoa,
Jesus instituiu a ceia. Capítulo 26 de Mateus, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui fica bem claro. Eles já estavam comendo a Páscoa, aí Jesus institui a ceia. E esta ceia seria instituída por Jesus, e Jesus diz que ela deveria ser celebrada até o dia em que ele celebrasse de novo com a igreja no reino do seu Pai. Aqui a gente aprende que a ceia do Senhor também tem prazo. Assim como a Páscoa teve um prazo, desde a saída do povo do Egito até a morte de Jesus, a ceia também tem um prazo. Desde o dia que Jesus a instituiu até o dia da ceia das bodas do Cordeiro, quando a igreja estiver arrebatada. E Jesus, depois de ter julgado o tribunal, feito o tribunal de Cristo, ele celebrará a ceia com a sua igreja. É a ceia do casamento da igreja com Jesus. Esta será a última ceia. Depois desta ceia, não haverá mais ceia. Inclusive, quando Jesus voltar à terra para o milênio, não haverá mais ceia. Porque a ceia é uma celebração da igreja. Jesus celebrou a primeira ceia e celebrará a última ceia. É uma cerimônia típica da igreja. E aí Jesus, quando eles estavam comendo a Páscoa, e o que era comer a Páscoa? Era comer o cordeiro, que havia sido assado, e com ervas amargas, para lembrar não o problema da escravidão, lembrar o sofrimento, as aflições da escravidão do povo. E o cordeiro era assado inteiro. E é interessante que, por causa da necessidade de retirada da gordura, né, porque não se poderia comer carne com a gordura, e como o cordeiro era assado no forno, a única posição possível para se cumprir as exigências cerimoniais judaicas era colocar o cordeiro todo inteiro em uma cruz. Olha que interessante. Só assim você conseguia cumprir os mandamentos e as tradições dos judeus. O cordeiro era posto inteiro dentro do forno. Depois ele era retirado e comido com ervas amargas. Enquanto eles estavam comendo o cordeiro com ervas amargas, Jesus então instituiu a ceia. E ele primeiro tomou o pão. Veja que não era mais o cordeiro. Ele agora pega o pão. E partiu o pão. O cordeiro ele era colocado inteiro no forno. Isso mostra a separação que havia entre Deus e os homens. O forno ficava fechado ali. O cordeiro estava inteiro lá e o povo aqui do lado de fora. Havia uma separação entre Deus e os homens por causa do pecado. Agora não. Agora Jesus pega o pão e o parte. Ou seja, agora há uma participação. Nós agora somos participantes
participantes da natureza divina. Jesus é o pão da vida. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. E agora nós somos participantes do corpo de Jesus. O pão representa o corpo de Jesus. E todos nós somos membros em particular deste corpo. É por isso que o pão é partido, para que nós tenhamos a ideia de que nós somos participantes agora da natureza divina. Primeira de Pedro, aliás, segunda de Pedro 1:4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O batismo nos mostra que nós morremos para o mundo e agora nós vivemos para Deus. A ceia nos lembra que somos participantes do corpo de Cristo. O corpo é um só, tomou o pão, mas o partiu. Nós somos seus membros em particular. Nós participamos da natureza divina. Nós somos santos, fomos santificados, somos justos, fomos justificados. Nascemos de novo, somos novas criaturas. As velhas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Somos regenerados. Somos justificados, somos santificados, somos regenerados. Nós que antes éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Cremos em Jesus. Somos santificados, somos justificados, somos regenerados, somos adotados. Nós mudamos de direção, somos convertidos. Por isso nós participamos do corpo de Cristo. E a ceia é um ritual onde nós falamos, em primeiro lugar, nós declaramos solenemente que participamos do corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a participação na ceia é o discernimento do corpo de Cristo. Eu estou refletindo e estou dizendo o que é o corpo de Cristo. Quem come e bebe indignamente, ele não está discernindo o corpo do Senhor. É o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Jesus tomou o pão e o partiu. Portanto, nós, quando participamos da ceia, estamos dizendo que somos membros em particular do corpo de Cristo. Estamos em santidade, em justiça, como novas criaturas. Somos filhos de Deus, portanto, somos guiados pelo Espírito. E estamos caminhando para a glorificação. Isso é verdade? Você sabe o que é o corpo de Cristo? Se você não está em santidade, se você não está em justiça, se você não é uma nova criatura porque voltou às velhas práticas do pecado, se você não é um filho de Deus porque vive na prática do pecado, é um filho do diabo, quando você participa do corpo, você não está discernindo o que é o corpo do Senhor. Está mentindo para os homens, ofendendo a Deus. É por isso que a participação indigna na ceia do Senhor traz fraqueza espiritual, traz doença espiritual e traz morte espiritual. Então Jesus tomou o pão
Então, primeiro, o rito que ele estabeleceu é pegar o pão, dar graças pelo pão, abençoar o pão e partir o pão para que todos comam dele. Jesus diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E aqui nós já temos um ponto a mostrar. Jesus estava presente com os discípulos. E ele diz que na última ceia ele também estará presente para servir a igreja. Então a ceia, ela mostra que o pão simboliza o corpo de Cristo. Jesus estava lá com o seu corpo. E ele disse: isto é o meu corpo. Isso é uma linguagem figurada. Isto é uma metáfora. Isto é o meu corpo. O pão não virou o corpo de Jesus, como ensinam os romanistas, chamado dogma da transubstanciação. Para os romanistas, quando você tem a missa, quando o padre faz a oferta da hóstia, que é o pão, ela se transforma no corpo e no sangue de Jesus. É o próprio Jesus estaria fisicamente presente. É a doutrina da transubstanciação, que foi oficializada no século XIV pela Igreja Romana. Mas não é isto que a Bíblia ensina. Jesus estava com seu corpo presente. E ele disse: isto é o meu corpo. Falando do pão. Então, o pão, ele simboliza, ele representa o corpo de Jesus. Não se torna o corpo de Jesus. Não se torna Jesus. E esta ideia que as pessoas têm vinda do romanismo é que gera algumas preocupações que não precisa haver. Por exemplo, depois da ceia, o que eu faço com o pão que sobrou? O pão que sobrou é pão, não é o corpo de Cristo. Então, o que você vai fazer? Você vai tratar daquele pão como pão. Entregar para alguém comer. Para não jogar fora, porque não se deve jogar alimento fora se o alimento está bom para ser ingerido, para ser consumido. Porque o próprio Jesus, na multiplicação dos pães, mandou juntar os pães que sobraram para que nada se perca. E o que eu faço com o suco de uva que sobrou? Bebe. O suco de uva, o vinho, é suco de uva. Não se transforma no sangue de Cristo. Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado por vós. Mas Jesus estava ali vivo ainda, não tinha derramado sangue nenhum, e o sangue estava correndo nas veias dele. E lá no céu, o seu corpo não terá sangue na última ceia, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Jesus derramou todo o seu sangue, até a última gota, na cruz do Calvário por nós. Então, queridos irmãos, essa doutrina da transubstanciação é falsa, não tem base bíblica. E tem um outro problema, é por causa da doutrina da transubstanciação que os romanistas, eles adoram a hóstia, que eles chamam do Jesus sacramental, o Santíssimo Sacramento. É por isso que eles se ajoelham diante da hóstia. É por isso que tem a festa do Corpus Christi, que é a festa de adoração à hóstia. E isso é idolatria. Então veja a consequência funesta dessa doutrina da transubstanciação. Também nós temos a chamada doutrina da consubstanciação,
que foi defendida até por Lutero, né? Lutero, querendo amenizar a doutrina da transubstanciação, disse que durante a celebração o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no cálice, no sangue de Jesus. Né? Durante a celebração, pão e vinho estão com o sangue e o corpo de Cristo. Mas nós já vimos que não é assim, que Jesus estava lá com o corpo dele e o sangue dele, e estava ali o pão e estava ali o vinho. O pão e o vinho não viraram o corpo e o sangue de Jesus. É uma linguagem metafórica, simbólica. Também não podemos aceitar a chamada doutrina da união sacramental, que é propriamente a que Lutero disse, né? Que o corpo e o sangue de Cristo estão no, com e sob o pão e o vinho durante a celebração da ceia do Senhor. Veja que na consubstanciação, diz que durante a celebração, o pão e o vinho estão com o corpo e o sangue de Cristo. Eles convivem. Na união sacramental, é dito que há uma transformação, mas só durante a celebração. Nada disso tem base bíblica. O que tem base bíblica é o chamado memorialismo ou simbolismo, que foi defendido por Zwinglio, um dos grandes reformadores também. O pão e o sangue representam o corpo de Cristo. Assim como no batismo, a imersão representa a morte para o mundo e a emersão representa a ressurreição para Cristo, a vida para Deus, o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. Há ainda uma outra doutrina que é a chamada presença real espiritual, que está ali na Confissão de Westminster, né, que é a última declaração de fé da Reforma feita na Inglaterra, onde se diz que Jesus está presente na hora da celebração da ceia de uma maneira especial, mas de forma espiritual. Entendam bem, essa presença real espiritual é a seguinte: assim como Jesus estava presente de corpo e sangue na hora da celebração da ceia, ele continua se apresentando, mas de forma espiritual, na celebração da ceia. Não há nenhuma confusão entre o corpo e o sangue de Jesus e o pão e o vinho, mas Jesus está presente de uma forma especial e de uma forma espiritual. Então, essas são as doutrinas aqui a respeito do pão. Mas depois que Jesus participou do pão, partiu o pão e eles comeram o pão, Jesus então fez o quê? Ele deu graças pelo vinho. E quando nós falamos em vinho, irmãos, devemos lembrar que a palavra grega aqui é oinos, e oinos é o vinho não fermentado. Portanto, a utilização do suco de uva é bíblica. Por quê? O que é o vinho não fermentado? Jesus disse o fruto da vide, quer dizer, o suco da uva. Então, o vinho aqui é o vinho não fermentado, até porque nós não devemos nos embriagar. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Há alguns que usam vinho mesmo. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia o vinho que é produzido, industrializado, ele é destilado, ele tem uma alta concentração alcoólica. Então, o vinho ele é deturpado, não é só vinho, suco de uva fermentado, mas destilado, adicionado álcool nele,
E, logicamente, tal substância que embriaga não pode ser utilizada para o propósito de participação na ceia do Senhor. Então, nós temos que tomar esse cuidado. O melhor é tomar o suco de uva, né? Suco de uva mesmo. Cuidado com essas coisas industrializadas, totalmente adulteradas, que estão por aí. Então, cuidado, né? Celebrar ceia com que suco já é meio complicado, né? Então, Jesus, ele mandou tomar o pão, partiu, e isso quer dizer que nós somos participantes do corpo de Cristo. Agora, o pão, por que Jesus escolheu o pão? Porque ele simboliza o alimento. Ele é o pão da vida, ou seja, a nossa participação no corpo de Cristo nos traz vida. Nós só temos vida no corpo de Cristo. Qualquer membro do corpo só tem vida enquanto está ligado ao corpo. Se eu cortar este meu dedo, dentro de algum tempo ele já está morto, ele já morre e apodrece, porque ele está fora do corpo. Então, na celebração da ceia, nós nos lembramos que nós somos participantes do corpo e que precisamos estar no corpo para ter vida. Nós somos um povo que trabalha não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna. Quando nós celebramos a ceia, nós dizemos que somos participantes do corpo de Cristo para ir para o céu. Nosso objetivo é ir para o céu. E nós devemos lembrar que nós temos que, quando participamos da ceia, estamos dizendo que obedecemos a Jesus, porque como participantes do corpo, Cristo é a cabeça. E nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É? Alguns discutem, este pão precisa ser sem fermento, precisa ser pão asmo. Não há esta necessidade. O pão que Jesus usou na ceia era asmo, quando ele instituiu a ceia. Por quê? Porque ele estava celebrando a Páscoa. Nós lemos aqui, era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Depois da Páscoa vinha a festa dos pães asmos, que até hoje é observada por Israel, onde eles tiram o fermento dos pães para se lembrar da libertação do Egito. Porque eles fizeram o pão apressadamente, não deu tempo de fermentar para ir embora. Então, Jesus usou o pão asmo, por quê? Porque ele estava celebrando a ceia, a Páscoa. Era o pão que era usado na Páscoa. Mas o apóstolo Paulo, e nós já lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, diz que nós devemos fazer festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então não há necessidade do pão ser asmo. A necessidade é que eu participe da ceia em sinceridade e em verdade. Ou seja, que seja verdadeiro o que eu estou falando. Que eu estou em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Que eu sou participante do corpo de Cristo. Verdadeiro membro em particular do corpo de Cristo. Isso que é importante. Então não há necessidade do pão ser asmo, não há nenhuma ordem nesse sentido na Bíblia Sagrada. Mas há a necessidade de que eu, ao participar da ceia, realmente esteja em comunhão. Porque assim como tem um pensamento errado lá do batismo, que o batismo salva, existe um pensamento errado aqui, de que quando eu participo da ceia, eu entro em comunhão. Tanto que a Igreja Romana, ela chama, o povo normalmente, chama a Eucaristia de comunhão. Tanto que a primeira participação deles da hóstia é chamada de primeira comunhão. Então, até pela ideia que eles têm de sacramento,
é a participação da ceia que traz comunhão. Mas não é isso. Eu participo da ceia porque eu estou em comunhão. E se isto é verdade, e se eu estou sendo sincero, eu estou fazendo festa sem fermento, com os asmos da sinceridade e da verdade. Então não há necessidade do pão ser asmo, mas há necessidade de que eu esteja em comunhão para poder participar da ceia do Senhor. É por isso que da ceia do Senhor só podem participar os crentes que, já tendo sido batizados, que publicamente confessaram que pertencem a Cristo, estejam em comunhão. Senão você vai participar indignamente da ceia do Senhor. Por isso que não se pode dar ceia para criança, não se pode dar ceia para quem não é batizado, não se pode dar ceia para qualquer um, como se costuma fazer nos dias de hoje. Muito cuidado, queridos irmãos. Quem participa indignamente da ceia participa para a sua própria condenação. Existe uma discussão se Judas Iscariotes participou ou não da ceia. Mas é muito provável que tenha participado sim, e por isso foi condenado. E por isso era o filho da perdição. Porque participou indignamente, porque não estava em comunhão com Jesus. Tanto que saiu dali para trazer as pessoas e consumar a traição. O sangue, né, o vinho representa o sangue. Jesus disse que é o sangue do Novo Testamento. É por isso que a gente não deve celebrar a Páscoa. A Páscoa foi instituída pela lei. E agora nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. A ceia é a celebração da nova aliança, da dispensação da graça. É por isso que Jesus instituiu a ceia, e quando a igreja for arrebatada, ele vai celebrar a última ceia com a igreja. Veja que é só a igreja que participa da ceia. Como era só o israelita que participava da Páscoa, e a igreja é o povo que, pelo sangue de Cristo que estava longe, ficou perto. Não é assim que Paulo explica lá em Efésios 2 e 3? Ele fala que a igreja é este povo formado por gentios e judeus que, pelo sangue de Cristo, se aproximam de Deus, entram em comunhão com Deus. Então, a ceia é uma celebração da igreja, exclusiva da igreja. Porque é o sangue que nos purificou de todo o pecado, que nos lavou, que lavou os nossos pecados. E o sangue, então, nos fala da nossa comunhão com Deus. Pelo sangue, nós vamos entrar na cidade celestial. Por quê? Porque fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por isso é que nós podemos entrar na cidade pelas portas. É o que está escrito lá no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É a sétima e última bem-aventurança do livro do Apocalipse. Minhas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro. Estão mesmo? Quando você participa da ceia, você está dizendo:
eu estou lavado no sangue do Cordeiro e posso entrar na cidade pelas portas. Quando você toma o vinho, você está dizendo isso. Que você foi lavado pelo sangue de Jesus. Eu costumo até, toda vez que eu estou tomando o vinho, eu me lembro daquele hino da harpa. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Isso é uma realidade? Quando você tomar do cálice, você está dizendo que você pode entrar no céu naquele mesmo momento. Recentemente, eu ouvi um testemunho que o irmão contou que ele ouviu de uma pessoa que foi participar da ceia indignamente. Não estava em pecado. E esta pessoa foi advertida por uma irmã que foi usada em profecia para que ele não participasse do corpo e do sangue, porque senão ele morreria. E a pessoa falou para o outro irmão, um outro irmão que estava do lado, criticando aquela pessoa. Ele participou da ceia e morreu de infarto fulminante antes do fim do culto. É algo terrível e nós devemos tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado. Falamos muito de Ananias e Safira, que mentiram para os homens e para a igreja diante de Deus por questões materiais. E muitos mentem diante dos homens e de Deus, dizendo estar em comunhão quando não estão. Isso é muito mais grave. Ananias e Safira morreram imediatamente. E muitos continuam morrendo espiritualmente hoje, imediatamente também. Esse caso aí foi uma exceção, morreu fisicamente, mas para que Deus nos alerte da responsabilidade que é participar da ceia do Senhor. E depois que participamos do corpo e do vinho, né, Jesus disse, tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Veja que é um simbolismo, é uma lembrança. E aqui nós temos o tríplice papel da ceia. Em primeiro lugar, a ceia é a comemoração, a lembrança da morte de Jesus. Celebrando a ceia, nós nos lembramos. Veja que a ceia não é o novo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi feito uma só vez. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez. Aqui fica bem claro que o corpo de Cristo não se confunde com o pão. Foi feito uma vez. Morreu lá na cruz do Calvário. Os romanistas dizem que toda celebração de uma missa, toda Eucaristia é a presentificação do sacrifício de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo, feito uma vez, se torna presente. Porque o sacrifício de Cristo seria atemporal. Errado. O sacrifício de Cristo tem dia e hora. Ele, o que ele disse? Antes de celebrar a ceia? Antes de celebrar a Páscoa? O meu tempo está próximo. Numa outra ocasião, Jesus disse, é chegada a minha hora.
Então, o sacrifício de Cristo é temporal. Ele tem efeitos atemporais, mas ele é temporal. Jesus morreu num determinado dia, num determinado lugar. Então, o sacrifício não precisa ser presentificado, não. Ele não é atemporal e precisa ser presentificado. Ao contrário, a Bíblia diz que o sacrifício foi feito uma vez. Foi o corpo terreno que foi dado a Jesus, que foi entregue, oferecido por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a ceia nos faz lembrar o sacrifício de Jesus. Não renova o sacrifício de Jesus. Não presentifica o sacrifício de Jesus. Não é um sacrifício, é uma comemoração. Fazei isto em memória de mim. Esse é o lado passado, né? A ceia aponta para o sacrifício de Jesus. Assim como a Páscoa apontava para o sacrifício de Jesus, sendo para a Páscoa algo futuro, agora a ceia aponta para o sacrifício de Jesus, sendo algo passado. No presente, é uma declaração de comunhão com Deus. Como eu disse para os irmãos, quando nós celebramos a ceia, nós dizemos que somos membros, em particular, do corpo de Cristo. Estamos em santidade, em justiça, em regeneração, conversão, e somos filhos de Deus. E dizemos que estamos em comunhão com os irmãos, cumprindo o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E depois, nós temos a perspectiva futura da ceia. Porque Jesus diz: desde agora não beberei do fruto da vide, até, vamos usar o texto, as expressões bíblicas aqui, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Lembra da morte de Jesus. Até que ele venha. Aponta para a volta de Cristo. Então, toda vez que eu participo da ceia, eu estou dizendo que Jesus vai voltar. E se Jesus vai voltar, eu estou dizendo que eu estou preparado para ir com ele. Será que isso é verdade? Então, a ceia, ela aponta para o passado, lembrando da morte de Jesus. Aponta para o presente, falando da minha comunhão com os irmãos e com Cristo. E aponta para o futuro. Estou dizendo que Jesus vai voltar e que eu irei com ele. Se tudo isso é verdade, eu estou participando dignamente do corpo de Cristo. Estou discernindo o corpo do Senhor. E isto me trará força espiritual. E isto me trará saúde espiritual. E isto me trará vida espiritual. Ao participar da ceia, eu me fortaleço espiritualmente. Eu renovo as minhas forças, a minha esperança na volta de Cristo, a minha firmeza espiritual, aumento a minha consciência do que é ser crente. Mas se eu participo da ceia e eu não estou em comunhão, eu estou trazendo para mim fraqueza espiritual, porque eu estou mentindo para Deus. Estou ofendendo a Deus. E Deus não se engana. Você pode enganar a todos que estão à sua volta, mas a Deus você não engana. E é por isso que Paulo diz: por causa disto há entre vós
muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Muitas pessoas hoje são fracas espiritualmente porque não participam devidamente da ceia. Muitos são doentes espirituais porque não participam devidamente da ceia. Muitos são mortos espirituais, já morreram porque não participaram devidamente da ceia. Tomemos muito cuidado com isso. E, irmãos, participemos da ceia. Todas as igrejas têm um culto de ceia. E aqui vem uma outra questão, que é a questão da periodicidade da ceia. Qual é a periodicidade da ceia? A Bíblia não diz. Jesus diz que precisa celebrar a ceia, mas não diz a periodicidade. Isso fica a critério dos costumes. Lembra que a igreja é multiforme. Existem algumas denominações que participam da ceia uma vez ao ano, porque a Páscoa era uma vez ao ano. Então, elas só participam uma vez ao ano. Existem algumas denominações que participam todos os domingos. E existem aquelas que participam mensalmente, como são as Assembleias de Deus. E por que as Assembleias de Deus participam mensalmente, uma vez por mês? Porque elas se baseiam lá em Apocalipse 22:2. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, assim raciocinaram os pioneiros das Assembleias de Deus. Se no céu, para onde nós vamos, de mês em mês, a árvore da vida dá o seu fruto, aqui na terra, nós que estamos em comunhão com o Senhor, devemos, de mês em mês, declarar que estamos produzindo o fruto do Espírito. E isto trará saúde espiritual para nós. E entendemos que é a melhor posição. As outras não são erradas. Mas aqueles que celebram uma só vez demonstram um judaísmo, porque trazem algo da lei para a graça. A Páscoa era uma vez por ano, mas Jesus não disse que a ceia era uma vez por ano. E, ao contrário, diz que a ceia é uma celebração nova, da nova aliança. Então, não há respaldo para manter esta ideia da anualidade. Celebrar a Páscoa, a ceia, celebrar a ceia todos os domingos, todas as reuniões, também não nos parece ser o melhor. Por quê? Porque a ceia é algo especial. Paulo não diz que eram todas as reuniões que se chamavam ceia. Existia uma celebração específica, que é a ceia. Então, você participando sempre da ceia, em todas as reuniões, você retira o caráter solene e especial que Jesus quis estabelecer. Então, na frequência mensal, você não banaliza nem aplica princípios legalistas. Por isso, entendemos que seja a melhor posição, mas reconhecendo que não há uma determinação explícita de Jesus com relação à ceia. Mas eu devo participar da ceia. Crente que não tem desejo de ir ao culto de ceia, que não tem desejo de dizer que está em comunhão com Deus,
precisa rever a sua vida espiritual. Lamentavelmente, muitos irmãos hoje, aproveitando a ocasião, o costume que se tem de dar a ceia a quem não pôde vir ao culto de ceia, não vão ao culto da ceia e, terminando o culto do domingo à noite, vai lá e toma a ceia rapidamente, sem muita reverência. E isto não é participar dignamente do corpo de Cristo. Quem está em comunhão com Jesus, quem ama Jesus, tem prazer em cumprir a palavra de Jesus. E Jesus mandou celebrar a ceia. Estamos participando dignamente da ceia do Senhor? Pensemos nisto. Amém.